Nesse vídeo, você vai ver como até empresas famosas erram na hora de criar os seus banners. Quer ver? Assiste o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Murilo e hoje nós vamos fazer uma análise real. Por incrível que pareça, até empresas consolidadas acabam errando ou não investindo em bons designers, em designs melhores para a divulgação dos seus produtos e serviços. E por conta disso, hoje eu separei 3 imagens de 3 empresas diferentes, de 3 segmentos diferentes, e eu vou te explicar e mostrar onde eles erraram e por quê. O primeiro banner é um banner da Adobe, como vocês podem ver. É um banner que ele particularmente não está feio, ele foi divulgado através do Instagram, uma divulgação de uma live. Porém, por ser a Adobe, mais aqui no Brasil, eu acredito que eles poderiam ter caprichado e ter utilizado os recursos que já estão presentes no Photoshop de uma forma melhor. Além disso, mas claro, preservando os princípios do design que já existem. E agora vamos ver como que eu vou fazer esse banner, mas prevalecendo as principais características desse banner. Porém, como é um banner da Adobe, eu só vou usar recursos nativos da ferramenta. Combinado? Vamos lá. Esse é o antes e depois da mesma imagem do banner para uma live de um Instagram, foi feito na Adobe. Eu recriei ele utilizando apenas conceitos e ferramentas do próprio Photoshop. Na minha visão, a principal diferença entre as duas imagens são as zonas de respiro e a distribuição dos elementos. Aqui eu agrupei tudo no quadrado central, que é o que vai ficar visível no feed. Além disso, eu quis trazer esse colorido por 2 motivos. Primeiro, porque são as cores do Adobe Max, e segundo, são as cores do Adobe Creative Cloud. Porque a Adobe, como vocês sabem, para cada ferramenta, para cada programa da Adobe, eles possuem uma cor específica. Então, já que a gente está falando de Adobe, nada mais que utilizar um fundo colorido com várias cores nesse degradê meio maluco que eu criei com vários solid colors e enfim. Outra coisa, eu tentei dar uma tridimensionada na imagem, trazendo luz e sombra, para que não fique algo totalmente chapado. Além disso, eu consegui também trazer um ruído para que desse uma textura. Eu poderia ter adicionado outras, mas eu prefiro utilizar apenas o ruído. Além disso, antes nessa outra imagem, na primeira imagem que foi postado na Adobe, a data e a hora não tinha nenhuma relevância, só tinha texto. Você precisava parar tudo que você estava fazendo, ler tudo para poder saber exatamente a hora. Aqui eu tentei dar uma evidência para a hora, para que realmente fosse algo definitivo. Além disso, eu agrupei essas informações, tema principal, junto com a hora e a data, eu agrupei eles no centro, deixei uma distância entre as logos na parte inferior e o texto Live Instagram na parte superior, a mesma, para que desse um ar de agrupamento, para que fique mais fácil o leitor saber o que é mais importante, consequentemente uma hierarquia bem definida. Então foi exatamente isso que eu fiz nessa imagem. O que você achou? Já deixa aqui nos comentários. E agora vamos para o segundo banner. O segundo banner é um banner do McDonald's que foi postado, sim, no Instagram do McDonald's para divulgar parceria entre o McDonald's e as figurinhas que são da Copa do Mundo, que são os lanches também. E esse é um dos banners de divulgação que ficou, na minha visão, extremamente poluído. Aqui a gente consegue ver que as imagens são impecáveis, com certeza, mas esses elementos que ele quis trazer, o designer que produziu isso, quis trazer para algo mais infantil, não casou, sem contar com esse fundo aqui com várias cores para representar como se fosse as cores de várias bandeiras, não ficou interessante. E além disso, ele tá totalmente sem qualidade esse fundo, e a diagramação, para ela estar totalmente em maiúscula, até os textos secundários, acaba que isso dificulta também um pouco a leitura. Essas são as mudanças que eu acredito que a gente possa fazer, dar um pouco mais de ênfase nos
dos lanches que já estão aqui presentes, que eu acho as imagens impecáveis, já como eu disse. Porém, a gente alterar essa parte superior, que realmente está com um fundo muito mal acabado. Eu acredito que a distribuição aqui de como foi feito os textos poderia ser melhor também. E esse é o resultado do banner do McDonald's. Se você observar, ele realmente está bem diferente. Eu quis trazer outras tonalidades, outras cores. Por quê? Para mim, o ponto forte aqui não era trazer exatamente as cores das bandeiras, como está nesse primeiro aqui, ou fazer esse esquema de colagem para remeter que é a colagem de uma figurinha. Eu quis fazer algo que realmente mostrasse que fosse algo premium, algo diferente, e esse foi o intuito. Então eu tirei todo aquele background, né, que estava totalmente sem qualidade, tirei também esses ícones e eu trouxe para um fundo mais chapado, com uma iluminação aqui por trás, para que desse um pouco mais de ênfase em si nos hambúrgueres. Os hambúrgueres aqui eles estavam um pouco azulados, deixei eles um pouco mais amarelados. Por quê? Porque isso remete ao que já é o McDonald's. O McDonald's ele já tem uma identidade muito forte. Não preciso exatamente fugir de muita coisa. Eu usar o amarelo e o vermelho já faz o público se conectar diretamente, porque são essas cores que já estão presentes no inconsciente do público. Então esse foi o meu objetivo. Eu aumentei também o tamanho dos hambúrgueres, porque eu achei ele um pouco pequeno, e adicionei de fundo aqui as figurinhas, como se estivesse por trás realmente dos hambúrgueres, não exatamente jogada como que estava aqui. E além disso, eu mudei a tipografia. Aqui estava com esse contorno, esse traçado por trás, eu não achei tão interessante. Para trazer algo mais infantil, eu trouxe essa fonte que ela é um pouco mais maleável, eu posso dizer assim, ela tem uma curva. E além disso, eu coloquei um retângulo para dar evidência à oferta, que aqui eles tinham colocado numa cor diferente, que eu particularmente não chamou nem um pouco de atenção. Já com esse retângulo, eu dei uma ênfase bem grande, e se você for reparar, é o menor texto, só que ele acaba sendo um dos textos que chama mais atenção, porque ele está com uma evidência que é um retângulo. Então é isso. Esse foi o segundo banner. Vamos para o terceiro agora. E o terceiro banner é um banner da Beats, de divulgação de um dos seus modelos de fone, que na minha visão é um banner que particularmente está bonito, está bem interessante, porém ele peca novamente em hierarquia, bem parecido com o segundo. Por quê? Aqui temos o preço em si super evidente. Se a gente for analisar, o texto está até maior do que o próprio nome do fone, e sem contar que o botão de adicionar o carrinho está maior do que os dois. Porém, no que ainda mais a gente pode corrigir? Aqui a proporcionalidade entre a distância do botão para o preço, do preço para o nome do produto é muito grande. Isso causa um desconforto. Eu acredito que hoje a gente poderia deixar como se esses dois elementos fossem uma coisa só, para que a gente entenda, utilizando o conceito de Gestalt, que tem um distanciamento entre esses dois, e que esses dois elementos, eles são os elementos principais, e o botão, algo terciário, porque o botão, ele já tem uma evidência. A gente já consegue dar um destaque com ele através de um retângulo que fica atrás do texto, que é exatamente o botão. Então ele já tem um destaque totalmente diferente, comparado a uma fonte, a um texto. Sem contar que eu acredito que também a gente poderia ter colocado o fone em uma posição mais favorável. Ele não está posicionado de uma maneira tão favorável assim. Além disso, o fundo ele está totalmente opaco, pálido. Não tem direcionamento de luz e sombra, que é algo que eu acredito que poderia e iria enriquecer muito mais essa imagem. E agora nós vamos ver o resultado final.
E esse é o terceiro banner, o banner da Beats. Você pode olhar assim e falar assim, Murilo, tá muito parecido. Realmente tá muito parecido. Só que o meu intuito aqui foi organizar esse criativo. Porque é um criativo que tá bom. É um banner que ele tá bom. A proposta dele é interessante. Porém, ele acaba pecando em algumas coisas. Principalmente pra mim na organização dos elementos. Eu acho que a forma como que eu fiz, colocando como se eles estivessem num quadrado central, tanto os elementos quanto o produto em si, acaba favorecendo a leitura. Por quê? Antes estava tudo muito distribuído. O produto está cortado aqui embaixo, isso não é interessante. O botão estava extremamente grande, extremamente. Então o meu intuito era o quê? A Beats, ela já tem um nome muito grande. Não precisa ter Beats by Dre tão grande. Não precisa. É bem melhor eu encurtar isso, que foi o que eu fiz, dar um valor maior para o nome exato do produto, que é o Beats, que é o Studio 2.0. Eu fiz o 2.0 de uma forma diferente, eu gostei particularmente, não sei se seria o ideal, mas eu fiz assim só para dar uma diferenciada realmente. E ao invés de eu colocar os 2 anos de garantia em cima do produto, eu coloco ele ao lado do valor, para agregar ainda mais valor. Por quê? Assim que a pessoa vê o valor em si do produto, ela já vê ao lado, caso ela queira realmente, porque esse não é o intuito é ela já apertar diretamente o botão, porém, logo ao lado do preço do produto já está falando que ele tem 2 anos de garantia. Então isso já agrega mais valor para o produto, ao invés de eu deixar os 2 anos de garantia totalmente perdido como que estava aqui. Além disso, eu diminuí o tamanho do botão porque ele era muito grande, ele preenchia muito espaço da tela e não precisa. O botão em si, ele já chama atenção. Então a gente não precisa deixar ele tão grande assim para chamar tanta atenção. Sendo que, geralmente, o que a gente quer que a pessoa realmente preste mais atenção são nos textos, para ela realmente ler, saber exatamente no que ela vai clicar, não apenas clicar. Porque se você só colocar um botão extremamente grande na sua imagem, não necessariamente vai converter mais. E esse aqui foi o resultado do terceiro banner e me dizem o que vocês acharam. Vocês conseguiram perceber que com essas mudanças, até a percepção da empresa mudou? Vocês conseguiram perceber como que o design influencia diretamente na forma como que a gente enxerga uma empresa? Por isso, se você quer que eu grave um vídeo explicando como o design impacta nas empresas, deixa aqui no comentário. E além disso, não esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Por hoje é isso, um abraço e até breve.